Há 2000 anos atrás, nosso divino Redentor e Salvador Jesus disse na Palestina: sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus 5:48. Obedecendo a esta ordem do Divino Mestre, uma verdadeira multidão de homens e mulheres se levantaram de todas as partes do mundo para seguirem o chamado do Senhor Jesus e de sua Mãe Santíssima, para seguirem pelo caminho do verdadeiro amor e da vida perfeita. Reis, rainhas, religiosos, virgens, missionários, eremitas, crianças, adultos e idosos encheram o céu da fé católica como que de estrelas cintilantes, dissipando as trevas do mal e do pecado, iluminando o mundo inteiro com a luz da graça divina e guiando os homens seguramente ao céu e à salvação. Ainda hoje, multidões de almas no mundo inteiro seguem os seus exemplos, acorrem aos santuários erguidos onde eles viveram e morreram, rezando-lhes, suplicando o seu poderoso auxílio para lhes alcançarem as graças necessárias à sua santificação e salvação. Que encanto eles têm, que faz com que ainda hoje milhões sigam as suas pegadas no mundo inteiro? Porque, ao invés de serem esquecidos ao longo dos séculos, são cada vez mais amados, seguidos, lembrados, admirados e louvados? Que mistério eles encerram em si mesmos, que faz com que multidões do mundo inteiro procurem cada vez mais conhecê-los e imitá-los? Porque nas aparições de Jacareí, a Mãe de Deus recomendou tanto conhecimento e meditação da vida deles, se quisermos aprender o verdadeiro amor e salvar as nossas almas? Nesta nova série de vídeos do Santuário das Aparições de Jacareí, vamos descobrir tudo isso e muito mais. Entre conosco na maravilhosa jornada de Sede Santos. São João Bosco, Turim, Itália. Olá, amigos. Eu sou Marcos Tadeu, vidente dos Sagrados Corações Unidos das Aparições de Jacareí. E para obedecer à ordem que eu recebi da Mãe de Deus de tornar mais conhecidos e amados os santos de Deus, hoje apresento para vocês a vida de mais um dos grandes santos que mudaram o mundo ao seu redor e que é um exemplo brilhante de perfeição e amor ao Senhor e sua Mãe que todos nós devemos seguir. Vamos agora para a Itália, que, como bem já sabemos, é a nação que mais possui aparições, santuários e santos. Um desses grandes santos italianos que vamos conhecer hoje viveu na região do Piemonte,
no norte da Itália, que faz fronteira com a França. A bela região do Piemonte tem praticamente a metade de todo o seu território tomado por montanhas. Nestas belas montanhas, ainda hoje se podem ver os belos castelos e fortificações construídas na Idade Média para defender o então Reino de Savoia dos invasores sempre desejosos de conquistá-los. Nesta agradável e pitoresca região, também encontramos muitas florestas, como a de Saint-Bertrand, e ao longo dos vales, à margem dos rios, vemos diversas aldeias e pequenas cidades encravadas nos flancos das montanhas. Ao longo de toda esta região montanhosa, encontramos diversas abadias e importantes cidades piemontesas. Susa, com sua importante Catedral de São Justo, Cherasco, também a cidade de Pollenzo e várias outras. Entre a cidade de Susa e Torino, Turim, destaca-se a Sacra de San Michele, construída em forma de fortaleza para a defesa dos monges dos invasores, cujas escadas escavadas na rocha pura conduzem da igreja para a abadia e vice-versa, onde se pode apreciar a beleza do estilo românico e gótico da sua igreja. Nossa viagem prossegue em direção ao centro do Piemonte, atravessando diversas cidades, montanhas e lagos. Logo, já se vê a bela cidade de Torino, com suas célebres igrejas, como a dei Gesuiti, dos jesuítas, a da Gran Madre de Dio, construída pelo rei Vittorio Emanuele I para agradecer à Mãe de Deus a derrota de Napoleão e o retorno do referido rei ao trono. Esta igreja, construída para cumprir um voto de agradecimento do rei a Nossa Senhora e para apregoar a todos que a libertação de seu reino fora obra da Mãe de Deus, constitui um dos lugares mais importantes de culto da cidade e um dos mais procurados pelos devotos da Mãe de Deus em Torino. Também é célebre a Catedral de Torino, Turim,
com seu imponente campanário, e onde se encontra guardado o santo sudário, o sagrado lençol que cobriu o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo no santo sepulcro, que é a maior relíquia de nosso Senhor fora da Terra Santa. Também é célebre a Mole Antonelliana, símbolo de Turim, que hoje abriga um museu de cinema, cuja torre se eleva do solo a 177 metros de altura e que em 1889, quando foi completada, era o edifício mais alto de toda a Europa. Nesta grande cidade, de quase 1 milhão de habitantes, estendida numa grande planura piemontesa e atravessada pelo belo rio Po, viveu, trabalhou e morreu o grande santo que vamos conhecer hoje, San Giovanni Bosco, São João Bosco, o santo de Nossa Senhora Auxiliadora e o grande apóstolo da juventude. Era o ano de 1815, ano em que a Europa, estupefata, assiste à queda de Napoleão. Era um tempo difícil para a fé católica, que resistia nos aldeões e camponeses, mas nos habitantes das cidades se esboroava rapidamente devido à grande campanha antirreligiosa dos governos da época. São João Bosco nasceu neste ano de 1815 em Castelnovo, hoje Castelnovo Dom Bosco, para onde nos dirigimos agora. Mesmo depois de 200 anos, continua ainda com seu ar tranquilo e sossegado de cidade provinciana dos tempos de outrora. A aldeia onde São João Bosco passou sua infância se chamava Bec, pequena fração de Castelnovo, perto de Morialdo. O pai de São João Bosco, naquela época, havia desposado em segundas núpcias Margherita Occhiena, que em tudo lembrava as mulheres fortes do Antigo Testamento. Com sua fé e piedade profunda, capacidade de trabalho e organização, conseguiu manter sozinha a família de 3 filhos, mais a nona, a avó, sendo que o filho mais velho era do primeiro casamento do marido, morto em 1817, quando São João Bosco tinha apenas 2 anos de idade. Este irmão mais velho de João Bosco tinha inveja das grandes qualidades naturais e talentos que o pequeno Giovanni já demonstrava desde pequeno, e por isso o atormentava, criticando-o por querer estudar e tornar-se religioso quando fosse grande, chamando-o de o senhorino, o senhorzinho, que não queria trabalhar na enxada para ficar lendo, e chegando mesmo a brigar com ele e a obrigar o pequeno Giovanni Bosco a trabalhar com ele nos campos ao invés de ir à escola. Mama Margherita defende a vocação do filho perante o irmão mais velho, o incentiva a aprender a ler, a escrever
e será ela mesma, com seu grande e bom caráter, que se entregará completamente ao trabalho nos campos até o ponto do extenuamento para juntar algum dinheiro para custear os estudos do filho. E, sobretudo, rezará e se sacrificará intensamente para conseguir que seu filho realize seu grande sonho. Impedido de frequentar a escola pela pobreza e pela constante oposição do irmão mais velho, João Bosco não tinha outra coisa que fazer senão conformar-se aos trabalhos do campo, onde ajudava a mãe com boa vontade durante toda a jornada de trabalho, parando sempre ao meio-dia para rezar o Ângelus que soava no campanário da igreja local. Este ato de piedade e amor para com a Mãe de Deus, ele aprendera de sua cara mama Marguerita, que nem um dia deixou de saudar Nossa Senhora ao meio-dia, por mais trabalho que tivesse nos campos. A providência divina falava com João Bosco como a São José em sonhos. Aos 9 anos, teve o seu primeiro sonho profético. Viu um grupo de meninos ferozes que brigavam entre si, blasfemavam e diziam muitas palavras feias. Com palavras fortes e até com socos, João Bosco tentava fazê-los pararem de blasfemar e gritar, mas era tudo em vão. Viu então o Senhor Jesus e Maria Santíssima perto de uma cruz de madeira. Jesus então lhe disse: João, não é com a violência que tu conseguirás mudá-los em teus amigos, mas com a bondade. Ensine-os a fazer o bem e a evitar o mal. Ensine-lhes a fealdade do pecado e a beleza da virtude. Giovanni Bosco, voltando-se para Jesus, que anos mais tarde ele dirá que era um homem de extraordinária beleza, disse-lhe: Mas como o Senhor pode me pedir assim o impossível? Eu sou apenas um pobre ignorante. E o Senhor, olhando para sua Mãe Santíssima, disse: Eu te darei uma mestra, que te fará um grande sábio, que te dará uma sabedoria que superará toda outra sabedoria. Ela será a tua guia. Ei-la, é a minha mãe. Siga-a e tu te tornarás um grande sábio. Olhando em volta de si, João viu que os meninos que brigavam haviam se transformado em lobos e animais furiosos, prestes a atacá-lo. A Mãe de Deus, que havia então sorrido para ele, disse-lhe: João, ouça, é aqui com os jovens que tu deves trabalhar. Estes animais ferozes que vês são a imagem dos jovens de hoje, que estão embrutecidos por tantos pecados. Tu os resgatarás do pecado e os fará aproximarem-se de Deus. Tu, com a bondade, mansidão e amor, os chamarás das trevas do pecado para a luz das virtudes. Falando-lhes das virtudes, da beleza delas e da fealdade do pecado, tu conseguirás transformá-los. Não tenha medo de fazer isso, porque eu estarei contigo. Vê isso agora. Em seguida,
os lobos se transformaram em mansos cordeiros. E a mãe de Deus lhe disse: o que agora acontece com estes animais, você conseguirá fazer aos meus filhos. Fale-lhes do meu amor, e você conseguirá transformá-los em cordeiros mansos. Seja humilde, forte, confiante. Um dia você entenderá tudo. Antes de a visão se desvanecer, Nosso Senhor, apontando para o chão, indicou alguma coisa para João. João olhou e viu escrita a palavra bondade. Entendeu então que deveria amar aqueles jovens como eles eram e trabalhar para modificá-los e melhorá-los. Quando acordou, viu então que não se tratava apenas de um sonho qualquer, mas sim de um dos muitos sonhos proféticos que teria durante toda a sua vida, ou seja, avisos do céu. Foi um verdadeiro vidente, como São José, que em sonhos recebeu muitas comunicações celestes, avisos, mensagens e alertas, a maioria deles de Nossa Senhora. João Bosco passou então a se reunir com os meninos da sua aldeia durante o trabalho de pastoreio das ovelhas e lia para eles os livros que tinha, o catecismo e alguns livros de piedade. Também organizava brincadeiras sadias para entretê-los e rezava com eles o terço. Muitas vezes também se metia no meio das brigas dos meninos e depois de argumentar com eles, falar-lhes, convidá-los para brincar e rezar com ele, conseguia fazê-los fazerem as pazes e, sobretudo, rezarem. Os meninos, antes rebeldes, tornaram-se dóceis e passaram pouco a pouco a ouvi-lo com gosto e atenção, mudando os seus sentimentos e comportamentos. Começava aí, de certa forma, a missão de São João Bosco com os jovens. Através de um religioso que morava na região, Dom Calosso, que o pequeno João Bosco conhecera nos campos num dia de duro inverno, São João Bosco aprendeu o latim e o italiano com a finalidade de se tornar também ele religioso, a fim de trabalhar pela conversão dos jovens como tanto queria e sonhava. Dom Calosso, conhecendo as intenções do coração de Giovanni Bosco, se aplicou a ensiná-lo e a instruí-lo no latim, no italiano e nos rudimentos da gramática para que ele pudesse um dia, enfim, entrar no seminário. João Bosco continuava trabalhando nos campos de sua aldeia natal durante o dia e aprendendo com Dom Calosso de noite os rudimentos da gramática italiana e latim. Neste meio tempo, Dom Calosso adoeceu e veio a falecer. João Bosco sofreu terrivelmente com a morte dele, pois para ele, Dom Calosso havia sido um pai. A situação de João Bosco não estava nada fácil, pois morrera o seu único amparo e seu irmão mais velho continuava exigindo que ele abandonasse os estudos para ajudar nos trabalhos do campo. Cada vez mais, os desejos de seu coração se tornavam mais distantes e impossíveis de serem realizados. Mas não desanimou. Continuava rezando fervorosamente a Maria Santíssima o Rosário para que ela o ajudasse a conseguir realizar seu grande sonho.
O tempo ia passando e as brigas do irmão mais velho com o pequeno Giovanni Bosco pareciam não ter fim. Mama Margherita via todo o sofrimento do filho e decidiu fazer alguma coisa em definitivo. Conseguiu para João Bosco um trabalho num sítio de antigos amigos numa localidade próxima, e com uma certa quantidade de grãos que sua mãe lhe dera para vender no mercado de Asti, João conseguiu comprar alguns livros de gramática e outras matérias para poder estudar. E foi assim que Margherita Occhiena viu seu pequeno João Bosco partir de casa rumo a Castelnovo para estudar, seguindo atrás dos seus sonhos para não voltar mais à sua casa materna. Mas o dinheiro acabou depressa e por isso, para sustentar seus estudos, ele teve que arranjar diversos trabalhos, como por exemplo, foi garçom em taverna, marceneiro, ferreiro, alfaiate, sapateiro, etc. Tudo para realizar seu grande sonho de poder evangelizar com mais força e eficácia os jovens. Trabalhava de dia e estudava de noite com grande esforço e dedicação. Passou nos exames escolares com grande sucesso e menção honrosa. Os ofícios que ele aprendera naquele período serão de grande ajuda para ele mais tarde, pois quando fundar as escolas profissionais no Oratório Salesiano em Turim, ele mesmo ensinará os ofícios que aprendeu aos jovens por ele educados. João Bosco não escondia de ninguém suas intenções de tornar-se sacerdote para poder trabalhar com os jovens. Quando o pároco de Castelnovo soube da decisão de São João Bosco de tornar-se religioso consagrado, ele mesmo procurou Mama Margherita para que ela dissuadisse o filho de tal decisão, dizendo que ela estava idosa e ia precisar dele em sua velhice. Mama Margherita procurou o filho e lhe disse: Filho, o padre veio dizer-me que queres entrar no convento. Ouve-me bem, eu quero que penses bem nisso e quando tiveres decidido teu caminho, não olhes atrás. O mais importante é fazer a vontade do Senhor. O padre disse-me para te fazer mudar de ideias, porque eu posso precisar de ti na velhice. Mas eu digo-te que Deus está antes de tudo. De você eu não quero nada. Nasci pobre, vivi pobre e quero morrer pobre. Aliás, se te fizeres padre e por desgraça te tornares rico, não porei mais os pés em tua casa. Lembra-o bem. João Bosco jamais esqueceu estas palavras de sua santa mãe enquanto viveu. Mama Margherita sempre terá um papel singular na vida espiritual de São João Bosco, e suas palavras serão para ele fonte de inspiração, força e ânimo.
A casa natal de São João Bosco ainda está preservada em Castel Novo, tal qual era em seu tempo, inclusive com o quarto do santo totalmente preservado. Ao lado da casa, a capela de Nossa Senhora Auxiliadora, feita no local onde São João Bosco menino teve alguns sonhos proféticos com ela enquanto dormia, marca o exato lugar das primeiras manifestações de Nossa Senhora a ele. Ali perto, as imagens de Mama Marguerita e São João Bosco menino fazem os peregrinos como que voltarem no tempo e compreenderem melhor aquela vida simples e profundamente santa em que viviam. Também próximo dali se encontram as estátuas de bronze de São João Bosco menino, brincando e organizando jogos com os meninos de sua aldeia natal, recordando aquele tempo em que ele começara a se ocupar dos jovens, procurando levá-los ao caminho da virtude. Os peregrinos também podem visitar a Basílica de São João Bosco, construída logo depois da Segunda Guerra Mundial, uma majestosa igreja que fica no local exato onde ele nasceu em 1815, bem próximo da casa onde ele cresceu nos Beck. E guarda em seu interior esta igreja, num relicário de cristal, a relíquia do seu coração intacto. Aqui, com Mama Marguerita, São João Bosco começou a dar os primeiros passos no caminho da santidade rumo ao Senhor. Voltando à nossa história, por fim, eis que São João Bosco, já jovem, entra no seminário de Chieri em 1841. Nessa ocasião, sua mãe lhe disse: "Quando você nasceu, eu o consagrei a Nossa Senhora e sempre te ensinei a querê-la bem. Agora lhe recomendo que seja todo dela e que sua intenção ao tornar-se sacerdote seja unicamente agradar a ela." João Bosco era tão pobre nessa altura que às vezes tinha que mendigar pela cidade para poder continuar estudando no seminário de Chieri. Tudo isso ele suportou
para realizar seu grande sonho de salvar almas para Deus com o seu apostolado. No seminário de Chieri, João Bosco cria uma grande amizade com o jovem Luigi Comolo, que será o seu grande companheiro e confidente durante aqueles anos. Havia entre eles uma grande união e afinidade espiritual, e seriam amigos inseparáveis por toda a vida, se o jovem Comolo não adoecesse durante o tempo do seminário, morrendo ainda antes do dia de sua consagração definitiva. João Bosco cuidou dele com especial solicitude e recebeu do amigo, antes que ele morresse, a promessa de que ele voltaria do céu mais uma vez depois da morte para vê-lo e consolá-lo. E assim mesmo aconteceu. Pouco tempo depois da morte de Comolo, numa noite, enquanto João Bosco rezava, um grande rumor semelhante ao de um tremor de terra assustou todos os jovens seminaristas do dormitório. Viu numa luz muito brilhante o seu grande amigo Comolo, que lhe disse: Bosco, estou salvo. E então tudo desapareceu. Em 1851, João Bosco finalmente consagrou-se ao Senhor, tornando-se sacerdote. Pouco tempo depois, celebrou pela primeira vez na igreja de sua terra natal, Castelnovo, tendo ali presente sua santa mãe, Margherita, que tanto havia trabalhado e rezado para que ele realizasse seu sonho. Com que felicidade ela viu coroados de vitória neste dia todos os seus trabalhos, esforços e orações feitos para que seu filho realizasse seu grande desejo, seu grande sonho. Naquele tempo, a grande expansão da atividade industrial, unida a uma grande crise econômica, fez com que muitas pessoas que moravam nas aldeias e no campo deixassem suas terras e rumassem para Turim à procura de melhores condições de vida. Mas esta busca foi para a maioria uma terrível desilusão, porque embora a indústria crescesse muito naquela época, não havia nem emprego nem casa para todos. A Revolução Industrial oferecia muitos trabalhos, mas não chegavam para todos aqueles que precisavam. Segundo as estatísticas daquela época, mais de 7.000 meninos trabalhavam em fábricas de Turim. Mas muitos eram rejeitados também nas fábricas. Com isso, proliferou a miséria, a delinquência juvenil, a prostituição e a violência nas ruas de Turim. São João Bosco, que nesta altura já estava na cidade, enxergou nessa situação caótica o grande campo de trabalho que tanto desejava e logo colocou mãos à obra para dar um lugar a esses jovens, para que não ficassem entregues à sua própria mercê ou à mercê da violência das ruas. São João Bosco começou a percorrer as ruas de Turim, conversando com os meninos abandonados sobre seus problemas e sofrimentos. Percorria também os cortiços superlotados da cidade, buscando recolher os jovens abandonados
entrando até mesmo no meio de brigas para apartá-los e afastá-los das más influências das ruas. Pouco a pouco, foi ganhando a confiança deles e alegremente começou a organizar jogos, brincadeiras e pequenas peças para alegrá-los e entretê-los. Fundou a Sociedade da Alegria, onde reunia todos os domingos os jovens no pátio do seminário de Turim, onde, não sem poucas reclamações dos outros padres pelo barulho que faziam os meninos, procurava entre as brincadeiras falar-lhes algo de Deus, da oração e de Maria Santíssima. Um dia, quando o sacristão da paróquia adjunta do seminário maior expulsou com rispidez um menino que entrara na sacristia para pedir comida, São João Bosco chamou de volta o menino, perguntou-lhe o nome, ao que ele respondeu: Bartolomeu Garelli. Então, São João Bosco começou a instruí-lo no catecismo ali mesmo, e tendo ganhado o coração do jovem instantaneamente, já no domingo seguinte o colocou no coro da igreja. Esse será o primeiro dos meninos do futuro oratório de Dom Bosco. Ajudado por seu grande amigo São José Cafasso, que o colocou em contato com os mais ricos da cidade, São João Bosco tornou-se capelão de um abrigo de moças abandonadas que havia sido fundado pela Marquesa de Barola. Conseguiu com ela a permissão de todos os domingos reunir mais de 100 meninos numa parte de seus terrenos e aí fazer o oratório festivo, um misto de brincadeiras e orações que duravam o domingo inteiro. Também lhes ensinava o catecismo, rezava com eles o rosário, confessava-os e dava-lhes aconselhamento espiritual. Mas logo a Marquesa expulsou São João Bosco e os meninos dos seus terrenos por causa do barulho que faziam e dos jardins floridos de seu abrigo, que eram literalmente arrasados por aquele pequeno exército de meninos convertidos, porém frenéticos. Por mais de um ano, São João Bosco ficou de um lado para outro com aqueles meninos sem lugar fixo para se reunirem. A obra do seu oratório parecia fadada ao fracasso total quando teve um sonho onde Nossa Senhora lhe indicava um prado, um local onde ela mesma o ajudaria a fixar a obra do oratório, que teria nele 13 igrejas, laboratórios, escolas, oficinas, muitos colaboradores, etc. São João Bosco acreditava tanto nesta promessa de Nossa Senhora que falava aos seus amigos padres do prado, das igrejas, das escolas, dos laboratórios, professores, enfim, de tudo aquilo que tinha visto em seu sonho. Alguns daqueles padres o tomaram por louco, visionário, e resolveram interná-lo num hospício. Perguntavam-lhe: mas onde está tudo isso, Dom Bosco? Ao que ele sempre respondia: não sei, mas existem, porque eu os vejo. Diante da fé de São João Bosco, que continuava dizendo que no futuro milhões de jovens entrariam no seu oratório e nas escolas fundadas por ele, e que ali, um dia, haveria uma grande e majestosa igreja, o próprio São José Cafasso suspeitou que ele estivesse esgotado pelo trabalho e perdendo o juízo. Um dia, mandaram 2 padres muito amigos dele para convidá-lo a irem em tal lugar numa carruagem, mas o plano era outro. Iriam levar João Bosco a um hospício, onde tudo já estava preparado para interná-lo. São João Bosco, percebendo as intenções deles, fez com que eles subissem primeiro na carruagem, fechou a porta por fora e mandou o cocheiro ir embora.
O cocheiro, que já tinha recebido ordens de parar somente quando chegassem ao hospício, bateu em retirada, parando apenas na porta do hospital, onde os enfermeiros já os esperavam. Os dois padres se viram em maus lençóis, pois quanto mais se debatiam para se soltarem das mãos dos enfermeiros, mais lhes davam a impressão de que eram loucos. Ficaram internados ali por algum tempo, até que alguém desfez o embaraço. Desta forma, São João Bosco escapou de ser internado no manicômio como louco e pôde continuar com os jovens de seu oratório. Por fim, na Páscoa de 1846, ele conseguiu alugar um velho celeiro chamado Pinardi, localizado no bairro de Valdoco, pouco distante do centro de Turim, onde pôde fixar a permanência do oratório festivo. O senhor Pinardi, dono do lugar, alugou o imóvel que compreendia o celeiro e um pouco de terreno em volta por 300 liras ao ano, soma alta para um imóvel ao qual faltava até o mínimo de conforto e condições de moradia. Este era o aspecto da Casa Pinardi quando São João Bosco, em 1846, a alugou para ali fixar o oratório. O senhor Pinardi, inicialmente, procurou São João Bosco para alugar a Casa Pinardi para que ele colocasse um laboratório, ao que São João Bosco respondeu: laboratório não, oratório. O senhor Pinardi disse: tanto melhor, sou católico e músico, virei todos os domingos com minha esposa e ensaiarei com os meninos para juntos formarmos um coro para a missa. São João Bosco, ao entrar pela primeira vez na Casa Pinardi e ao contemplar a miséria do lugar, telhados caindo, paredes em péssimo estado, ratos correndo por todos os lados, sujeira, pó e teias de aranha, ao princípio pensou em desistir, porque o lugar era muito inóspito, muito miserável. Porém, animou-se, exultou de alegria e com sua grande fé, logo já viu o lugar transformado futuramente na grande obra com a qual tanto sonhara. Entrou jubilosamente na dita Pinardi com seus meninos e começou a limpar o local, a pintar as paredes, consertar o telhado, as janelas, o piso e tudo mais. Alguns dias depois de já estar lá, caminhou pelas redondezas e reconheceu o prado que Nossa Senhora lhe tinha mostrado em sonhos, onde no futuro haveriam igrejas, escolas, oficinas, etc. Era o prado ao redor da Casa Pinardi. Era realmente ali que ela o queria e faria sua obra frutificar e se espalhar pelo mundo todo. Como o cuidado dos meninos lhe tomasse muito tempo, a Marquesa de Barola, que embora fosse caridosa, ainda tinha muito de dama vaidosa, por sua vez exigiu que São João Bosco escolhesse entre cuidar das moças de seu abrigo ou dos meninos de seu oratório. Ele escolheu os meninos e se desligou de vez do abrigo da Marquesa. Isso fez com que se trincasse entre eles a amizade que tinham. A Marquesa não ficou mais tão próxima de São João Bosco como era depois disso, mas mesmo assim continuou enviando veladamente por outras pessoas ajuda para o oratório de São João Bosco até o fim de sua vida. Instalados definitivamente na Casa Pinardi, São João Bosco começa efetivamente o seu oratório, destinado a ser um lugar de abrigo, alegria e oração para os jovens pobres e desamparados. São João Bosco sempre dava preferência para os meninos órfãos e abandonados. Ali brincavam, jogavam,
comiam e rezavam com São João Bosco, afastando-se assim dos maus hábitos e dos vícios que as ruas da cidade lhes ofereciam sem cessar. Por esse tempo, por causa do trabalho árduo na educação daqueles jovens, as dificuldades para alimentá-los, mantê-los, a pobreza em que viviam no oratório de Valdoco, onde faltava muitas vezes até o que comer, fez com que São João Bosco caísse gravemente enfermo. Chegou mesmo às portas da morte. Os meninos rezavam noite e dia junto a ele, e alguns até chegaram a oferecer a Deus sua própria vida em troca da dele. Outros prometiam rezar o rosário inteiro a Nossa Senhora todos os dias durante um ano todo para que ela o curasse. Por fim, graças a Nossa Senhora, ele sara milagrosamente e escapa da morte. Aos meninos que pulavam de alegria ao vê-lo de pé, dizia sem cessar: foi a Madonna, foi Nossa Senhora quem me curou. E os meninos respondiam: viva la Madonna, viva Dom Bosco! Viva la Madonna, viva la Madonna, viva Bosco! Depois do período de doença pelo qual São João Bosco passou, ele volta à casa de sua mãe Marguerita para se recuperar melhor, e então pede à sua mãe que volte com ele a Turim para ajudá-lo a cuidar dos seus jovens. Mama Marguerita, cujo coração generoso sempre esteve disposto a sacrificar-se para ajudar o filho a realizar a vontade divina, aceita e vai morar com ele para sempre no oratório de Valdoco. Ela será a primeira e a maior colaboradora da obra de São João Bosco naqueles tempos difíceis. Quando Mama Marguerita entra no oratório pela primeira vez, fica perplexa e exclama: mas falta tudo! Os jovens dormiam em colchões enchidos com folhas ou no chão. Poucos cobertores, quase nenhum móvel, pouquíssima comida. Andavam com roupas puídas, rasgadas e sujas. As camas eram tocas fétidas. Realmente, ali carecia de um cuidado e desvelo todo especial. João Bosco então disse à sua mãe: lembras-te de quando me disse que se um dia eu me tornasse um padre rico, não entrarias mais em minha casa? Pois agora vês que eu não tenho nada, falta tudo, estou cheio de dívidas até a cabeça. Mãe, tenha a bondade de entrar na minha pobre casa. De agora em diante, serás a mãe dos meus meninos. Ali, verdadeiramente, Mama Marguerita será a mãe. Fará de tudo: cozinhará, remendará as calças e meias, varrerá, organizará mais de 800 meninos até o fim de sua vida, limpará o chão, fará comida. E com ela também São João Bosco, que mesmo tendo seus deveres de religioso consagrado e a direção do oratório, ainda ajudará a mãe na cozinha, costura e cuidado de todos aqueles meninos, muitas vezes até altas horas da noite. O oratório foi dedicado a São Francisco de Sales,
de quem São João Bosco era muito devoto e que foi um santo notável por sua grande amabilidade e doçura de caráter. E doravante, os continuadores da obra de São João Bosco serão chamados também de Sociedade de São Francisco de Sales ou Salesianos, congregação fundada por ele em 1854, destinados à educação dos meninos em todo o mundo. Dezoito anos mais tarde, com a ajuda de Santa Maria Domenica Mazzarello, São João Bosco fundou também o Instituto de Santa Maria Auxiliadora, ou Filhas de Maria Auxiliadora, destinado à educação da juventude feminina em todo o mundo. Foi de uma dessas escolas das Filhas de Maria Auxiliadora que saiu a beata Laura Vicunha. Vinte anos depois da fundação dos Salesianos, partia para Buenos Aires, na Argentina, com o intuito de catequizar e evangelizar a Patagônia, o primeiro grupo de missionários de Dom Bosco, que hoje estão espalhados pelo mundo todo. Neste oratório, São João Bosco ensinava, dava aulas aos meninos, ensinava-lhes alfaiataria, costura, sapataria, ferraria, marcenaria, ofícios que ele mesmo aprendera quando jovem em Chieri para pagar seus estudos. Também aprendiam a como cuidar da terra, dando assim origem às escolas agrícolas salesianas que se difundiriam com o passar do tempo pelo mundo inteiro. E à medida que o Oratório de Valdoco foi crescendo, São João Bosco também criou a Escola Tipográfica Salesiana, onde ensinou aos seus meninos o ofício que daria mais tarde também origem aos diversos jornais salesianos que existem até hoje, com uma tiragem de cerca de 10 milhões de exemplares mensais, publicados em diversos idiomas e países, trazendo aos seus leitores informações da sua ordem, do Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora de Turim, catequese, oração, etc. Foi por esse tempo também que ele começou a impressão de livros nas suas oficinas e também imprimiu o seu método preventivo de educação, onde constavam as suas normas, as suas regras, para fornecer aos jovens uma boa formação humana, religiosa e moral, que obteve grande êxito na educação da juventude da época, atraindo inclusive o interesse do governo antirreligioso da época, que adotou em diversas escolas seculares um método de educação
de São João Bosco. Aqui, no oratório de São João Bosco, aprendiam os diversos ofícios ensinados por ele, que lhes deram a oportunidade de encontrar trabalho e vida digna. Recebiam alimentação, remédio, moradia, educação humana, religiosa e moral. E, sobretudo, amor, muito amor de São João Bosco, a quem chamavam carinhosamente de Papá, Papai. Ainda hoje, no oratório de Valdoco, sede dos Salesianos, filhos de São João Bosco, encontra-se a Capela Pinardi, hoje dedicada à ressurreição do Senhor. Foi aqui que São João Bosco começou seu primeiro oratório sob o doce olhar de Nossa Senhora da Consolata, a quem rezavam o Santo Rosário todos os dias com total devoção. Ao longo de toda a sua vida, São João Bosco terá uma devoção ardentíssima por Maria Santíssima e sempre atribuirá a ela o sucesso de todas as obras empreendidas por ele, repetindo sempre: foi ela quem tudo fez e sempre será ela que tudo fará. Também aqui perto está a igreja de São Francisco de Sales, chamada de Igreja Média, construída antes da grande Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, onde uma pleiade de santos rezaram por muitos anos: São João Bosco, Mama Marguerita, São Domingos Sávio, Beato Rua, São José Cafasso e outros santos salesianos. Aqui, São João Bosco viu crescer e se espalhar sua pequena ordem salesiana e uma verdadeira multidão de jovens serem formados no caminho do bem e da santidade. É aqui também, junto do oratório de Valdoco, que se encontra a grande Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, pedida por ela mesma a São João Bosco, e construída entre os anos de 1864 e 1868, uma coisa extraordinária para aquele tempo. De fato, um dia ele teve um sonho profético, onde a Mãe de Deus lhe disse claramente: neste lugar, onde os gloriosos mártires de Turim, Aventor e Otávio, sofreram o martírio, nesta terra que foi banhada e santificada por seu sangue, quero que Deus seja honrado de modo muito particular. Dom Bosco via uma multidão de jovens que brigavam e blasfemavam. Uma chuva de pedras cruzava os ares lançadas por eles. A Senhora lhe disse: vá para o meio desses jovens e trabalhe. Eis o lugar onde farás tudo. Mas aqui só tem um prado. O meu filho e os apóstolos não tinham um palmo de terra onde pousar a cabeça. E depois, mostrando uma grande igreja a São João Bosco, disse: aqui farás a igreja dedicada em minha honra. Esta é a minha casa. Daqui sairá a minha glória. Mais tarde, quando São João Bosco alugou a Casa Pinardi para ali fixar de vez o oratório
e reconheceu o prado que Nossa Senhora lhe havia mostrado em sonho, ele então entendeu tudo. Ali ele deveria trabalhar com os jovens, ali ele faria tudo. Ali ele edificaria mais tarde a igreja dedicada em honra a ela. Ali seria sua casa. Dali sairia sua glória para o mundo todo. Quando São João Bosco começou a igreja, não tinha sequer o dinheiro para terminar as fundações, mas ele sempre dizia aos jovens de seu oratório e aos seus colaboradores mais próximos: não tenham medo, Nossa Senhora está conosco e ela providenciará o necessário para terminarmos esta obra. Confiemos, rezemos e lutemos. Naquele mesmo tempo, São José Cotolengo também estava fazendo uma grande obra e dizia aos seus colaboradores: o dinheiro virá, esperemos que chegue. São João Bosco, por outro lado, dizia aos seus: o dinheiro virá, vamos procurá-lo. E quando menos se esperava, realmente aparecia algum benfeitor que doava todo o necessário para São João Bosco pagar o arquiteto, engenheiros, pedreiros, etc. E como o próprio São João Bosco dizia, ele também procurava o dinheiro, também trabalhava para angariar fundos para a construção da igreja, fazendo rifas, bingos, leilões, etc. Tudo que ganhava, transformava em rifa. Enfim, no ano de 1868, a igreja de Nossa Senhora Auxiliadora foi terminada e solenemente consagrada a Maria, Auxiliadora dos cristãos, cujo célebre quadro, hoje conhecido em todo o mundo, foi entronizado triunfalmente no altar-mor da Basílica. Esta é a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, junto com o complexo do Oratório de Valdoco, escolas, laboratórios, vista do alto. Esta Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos tem 70 metros de comprimento e é o coração do Oratório de Valdoco. É a mais bela igreja de Turim. Quando foi inaugurada, haviam mais de 1.200 jovens educados por São João Bosco presentes e praticamente toda a cidade de Turim. Em frente da Basílica, o célebre monumento em honra de São João Bosco, que ele mesmo, inclusive, chegara a ver em sonhos. Até hoje, é aqui, nesta Basílica, sede dos salesianos, filhos e filhas de São João Bosco, que os peregrinos de todas as partes do mundo vêm rezar e agradecer à Mãe de Deus e ao Pai da Juventude, que tanto bem fez às almas com sua vida operosa e cheia de exemplos de santidade. É aqui que estão guardados os ossos de São João Bosco, dentro de uma imagem feita tal como ele era, que fica dentro de uma preciosa urna relicário, diante da qual vêm rezar os peregrinos do mundo todo. Num outro altar lateral, fica também a urna com a imagem que guarda em seu interior os ossos de Santa Maria Mazzarello, que fundou junto com São João Bosco
as filhas de Maria Auxiliadora, destinada a cuidar da educação das moças, como já vimos. Esta basílica tem uma grande atmosfera sobrenatural e sente-se fortemente a presença da Mãe de Deus e de São João Bosco aí. No Oratório de Valdoco, até hoje se oferece aos jovens abrigo, escola e formação profissional, moral e religiosa, tal como no tempo de São João Bosco. Também, entretenimento sadio e encontros de oração são feitos para os jovens aqui e na Basílica de Morialdo, perto dos Bec, onde São João Bosco nasceu. Basílica que muitas vezes fica repleta de jovens do mundo inteiro. Ao contemplarmos a imponência das construções realizadas por São João Bosco, temos a impressão inicial de que tudo foi fácil e correu sempre bem para ele. Não foi assim. O caminho que São João Bosco percorreu foi o mesmo que todos os santos tiveram que percorrer: o caminho de Jesus, o caminho do Calvário, da cruz. Como já vimos, quando ele era pequeno, teve já que sofrer a perda do pai, suportar as contínuas implicâncias e brigas do irmão mais velho que o proibia de estudar e o obrigava a trabalhar no campo. Depois, a perda do cura Caloço, que tanto o ajudara e a quem tanto ele amara. Teve de ir embora de casa para poder conseguir estudar e realizar seus sonhos nos tempos em que era menino. Depois, nos tempos de Chieri, teve de trabalhar quase dia e noite e até mendigar para pagar seus estudos. Depois, sofreu a perda do seu queridíssimo amigo Luigi Comolo. Teve de sofrer também a falta de um lugar fixo para o seu oratório, quando já era religioso e havia começado sua obra. Teve de sofrer o desamparo da terra. Depois teve de enfrentar a miséria no recém-começado Oratório de Valdoco, o esgotamento que o levou à tuberculose que quase o matou, as suspeitas dos padres de que estava louco, a falta de um lugar fixo para o seu oratório, os donos dos terrenos onde ele reunia os jovens cobrando os estragos das suas plantações, os vizinhos do oratório que reclamavam do barulho que faziam as orações e brincadeiras dos jovens. Tudo isso foi o caminho que ele teve que percorrer, mas foi apenas o começo da cruz. Para manter de pé a obra do Oratório de Valdoco, São João Bosco teve ainda muito que sofrer da parte dos homens. Já no princípio do oratório, as autoridades do governo anticatólico da época tudo fizeram para impedir e proibir que São João Bosco continuasse a manter todos aqueles jovens e lhes desse a boa formação profissional e católica no Oratório de Valdoco. Foi acusado injustamente pelos governantes anticatólicos de estar ajuntando aqueles jovens para ensiná-los a se levantarem contra o governo de então. Teve sua casa toda revistada pela polícia com o intuito de encontrarem provas contra ele para terem como incriminá-lo e prendê-lo, sem nada contudo encontrar.
Sofreu muito ao ter o seu oratório fechado por ordem do governo e ver a polícia entrar no oratório de Valdoco e retirar os jovens de lá. Depois de conseguir vencer o fechamento temporário do oratório e reabri-lo, São João Bosco teve de suportar a contínua vigilância dos policiais postos pelo governo dentro do oratório, que permaneciam vigiando tudo o que ele falava e ensinava aos jovens, situação que continuou por vários meses a fio. Também sofreu muito por ver muitas vezes a falta de alimentos para os jovens órfãos e pobres que havia acolhido no oratório. De fato, muitas vezes faltava tudo, até o essencial para a sobrevivência dele mesmo e dos meninos. Mama Marguerita, vezes sem conta, lhe disse: "Filho, não tem mais nada para comer." E ele, então, se ajoelhava diante de Maria Santíssima e rezava com grande aflição na alma, mas também grande confiança na maternal providência da Mãe de Deus. E ela, vendo quanto sofria o seu querido filho, que tanto a amava e trabalhava pela salvação dos jovens, o atendia, fazendo muitas vezes com que alguém viesse até o oratório e doasse ou os alimentos necessários que faltavam ou o dinheiro para comprá-los. Depois, quando São João Bosco já havia fundado as oficinas tipográficas do oratório, ele começou a impressão dos seus jornais salesianos, onde defendia publicamente as verdades da Santa Fé Católica. Isso fez com que recrudescesse o ódio dos inimigos do catolicismo contra ele. Planejaram então matá-lo. Um dia, chamaram-no numa casa onde se dizia que havia um agonizante que precisava de sua assistência espiritual. Ao chegar lá, entrou no quarto, mas era uma cilada. Lá o esperavam vários homens que queriam matá-lo. Embora tendo sido atingido por um golpe, conseguiu defender-se com uma cadeira e escapar do lugar com vida. Outra vez, chamaram-no numa casa onde se dizia havia um doente grave, e lhe ofereceram lá um pouco de vinho para tomar. Os inimigos da fé católica haviam preparado tudo, de modo que ele de nada suspeitasse. Mas São João Bosco percebeu que ali no copo havia veneno para matá-lo, e então arremessou o copo longe de si, saindo dali em seguida. Noutra ocasião, enquanto estava ensinando aos meninos no oratório, um tiro de revólver quebrou a vidraça e quase atingiu São João Bosco, chegando mesmo a perfurar seu hábito. Graças à Madonna Maria Auxiliadora, como ele sempre dizia, ele fora salvo, mais uma vez, da morte, e fracassaram os planos dos seus inimigos. Viva a Madonna! Viva o Vasco! Os governantes anticatólicos, que odiavam o ensino de São João Bosco,